Ok, então vamos lá, gente. Vamos começar. Hoje vamos terminar o Evangelho de Mateus, estudo das parábolas, né? Vamos lá. E vamos começar com a abertura aqui com a Márcia Zini, que gentilmente se colocou aqui para fazer a abertura. Por favor, Márcia. Então, vamos aí nos acalmando, vamos elevando o nosso pensamento aí para as fraternidades superiores, vamos entrelaçando nossas auras e elevando o nosso pensamento até o reino de Ismael, que é o nosso anjo responsável pela evangelização do Brasil. Junto com ele, vamos até Maria, nossa mãe espiritual, e junto com ela chegamos até Jesus, nosso amado mestre, que há 2000 anos aqui esteve, deixando uma mensagem de amor e esse evangelho. Junto com ele chegamos até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, a qual agradecemos a presente encarnação, oportunidade de estarmos aqui, expiando dívidas, nos tornando espíritos um pouco melhores. E por tudo que somos, por tudo que temos, fazemos a oração que Jesus nos ensinou em agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, livrai-nos de todo mal. Graças a Deus. Graças a Olá. Deus. Muito obrigado, Márcia. Dá um oi aqui para a Ivani e para a Juliana, que estão chegando. Muito bem. Excelente. Silmara também está entrando aqui. Muito bom. Oi, Ivani. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu colocar todo mundo no mudo. Isso, peraí. E vamos compartilhar a tela para mais uma. Só compartilhar som, né, gente? Se eu não compartilhar som, vocês não ouvem nada, eu fico que nem um ponto lá, abrindo, fechando, abrindo e fechando. Vamos lá. Então, como sempre, a gente começa aqui só para mostrar as novidades. Hoje colocamos mais um capítulo da saga André Luiz lá no nosso lar. Agora ele vai encontrar a mãe, nosso podcast aí junto com a Sandra Curada, a Sandra Rodrigues. Então, capítulo 15, nós estamos, a visita materna. Tem também a exposição falando um pouco sobre conflitos, coloquei lá na sexta-feira. E tá, a Parábola dos Talentos já está lá também no nosso canal. E quem quiser também acompanhar todo o podcast, todas as aulas, tem tudo playlist lá, já totalmente separadas por temas. Então tem a playlist aqui do nosso lar, do Leitura Comentada, tem do curso para entender as parábolas, que nós vamos acabar hoje, terminar hoje, se Deus quiser, a parte de Mateus. E aí, semana que vem, vamos iniciar Lucas. E já que nós estamos falando de Lucas, na semana passada, eu fiquei devendo um pedacinho, que é a parábola das minas, porque nós falamos da parábola dos talentos, e há uma similaridade com a parábola das minas ou das moedas, que está lá em Lucas, capítulo 19, versículos de 11 a 27. Então, eu vou só fazer a leitura aqui, rapidinho, dessa parábola, vou pegar aqui da Bíblia de Jerusalém, só para vocês verem, eu acho que vocês lembram mais ou menos como foi essa parábola dos talentos, e ver e fazer uma comparação com esse texto de Lucas. Então, diz aqui no capítulo 19, lá a partir do versículo 11. Como eles ouvissem isso, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. E eles pensavam, os discípulos principalmente, né, que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Então ainda havia uma confusão lá em relação a como seria esse reino de Deus. Eles não tinham entendido ainda o que Jesus estava propondo. Disse então: um homem de nobre origem partiu para uma região longínqua, a fim de ser investido na realeza e voltar. Aqui há uma similaridade com a história de Jesus, perfeito? Então, ele já está antecipando para eles essa questão de que ele teria que partir. Chamando 10 de seus servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: fazei-as render até que eu volte. Depois eu vou explicar o que são essa questão das minas aí. Ora, seus cidadãos o odiavam. Então, quem que odiava o rei? Os fariseus, os saduceus e tal. Ora, seus cidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma embaixada para dizer: não queremos que este reine sobre nós. Então, ele está dizendo aqui, o Jesus já está antecipando essa questão de que os fariseus, saduceus, a classe religiosa, não queria que ele levasse essa ideia dessa transformação,
que era o reino de Deus na Terra, que é mais a transformação moral de cada um de nós, sair dessa questão dos ritos e tudo mais. Bem, quando ele regressou, ou seja, Jesus então está dizendo que em algum momento ele vai voltar, perfeito? Aqui nesse entendimento aqui. Então, quando ele regressou, após ter recebido a realeza, mandou chamar aqueles servos aos quais havia confiado dinheiro, para saber o que cada um tinha feito render. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, tua mina rendeu 10 minas. Aí ele responde: Muito bem, servo bom, disse ele. Uma vez que te mostrasse fiel ao pouco, recebe autoridade sobre 10 cidades. Então, aqui a recompensa não é simplesmente em minas, mas em cidades, porque ele agora é um rei. Né? Então, ele está dando agora cidades para esses servos que fizeram algo com os recursos que ele deixou disponível. Veio o segundo e disse: Senhor, tua mina produziu 5 minas. Também a este ele disse: Tu também fica à frente de 5 cidades. Veio o outro e disse: Senhor, eis aqui a tua mina, que depositei num lenço, pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não depositaste e colhes o que não semeaste. Então ele disse: Servo mau, julgo-te pela sua própria boca. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não depositei e colho o que não semeei. Por que então não confiaste o meu dinheiro ao banco? A minha volta eu o teria recuperado com juros. E disse aos que lá estavam: Tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. Responderam-lhe: Senhor, ele já tem 10 minas. Digo-vos a quem tem, será dado, mas aquele que não tem será tirado, até mesmo que tem. Quanto a esses meus inimigos, que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e trucidai-os em minha presença. Ó, aqui como tem algumas diferenças aqui, tem umas diferenças importantes, não só em relação a ideia de um é talento, o outro é mina, mas pode também ser moeda, dependendo aí da tradução, mas também essa consequência no final, que é uma coisa um pouco mais dura. Nós vamos ver, então, por que temos essas pequenas diferenças. Está chegando aqui alguém que está com o microfone aberto, estou pedindo aí para liberar aqui, fechar o microfone. Então, vamos entender aqui. A primeira coisa, eu acho que é a seguinte, para a gente ter aqui um esclarecimento, é que, apesar das divergências de narrativa, e são consideráveis, vai. Um é talento, outro é mina, um está falando que era 10 servos, mas depois ficaram só 3, os outros 7 sumiram, a gente não sabe o que aconteceu com os servos, tem esse final aqui que é um pouco apocalíptico, né? Vamos mandar trucidar todo mundo na minha presença. Então, apesar das divergências consideráveis, diz aqui a Bíblia de Jerusalém, que separa a parábola das minas da parábola dos talentos, a maioria dos estudiosos conclui que em favor da identidade, ou seja, que eles são parecidos, estão trabalhando sobre o mesmo conteúdo, tendo cada evangelista modificado e desenvolvido o tema inicial a partir de seus interesses, qual o recado que ele está querendo dar para a sua comunidade. Então, agora vamos entender o que é a mina. Né? A mina era uma unidade monetária grega, diz aqui a Bíblia Paulinas, que equivalia a 100 denários, cerca de 3 meses de salário para um trabalhador diarista. É um dinheiro bem razoável. Então, uma quantidade moderada, então, que contrasta com a enormidade da recompensa, ganhar cidades. Então, por isso que ele fala, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E a ideia aqui, que é uma frase que está lá também na parábola dos talentos, quer dizer, você vai usar esses recursos enquanto o rei está fora e vai fazer algo com isso. Você não vai ficar parado esperando o rei voltar, você vai tomar alguma atitude, que foi o que nós vimos lá na parábola dos talentos. O que você está fazendo? Você está parado? Você está omisso? Você está com o bracinho cruzado? Você está fazendo as boas obras, tentando aí fazer colocar em prática as orientações que você recebeu de Jesus, por exemplo, que já que aqui tudo é muito simbólico. Bem, que mais? Então, a ideia principal aqui para nós é que Jesus está chegando a Jerusalém, e os discípulos, eu acho que ficou claro aqui para vocês, o Lucas deixa muito transparente isso, né? Quer dizer, os discípulos têm uma outra ideia da proclamação do reino, e não é assim o que vai acontecer, tanto que eles ficam muito chocados, ficam perdidos quando existe aí a crucificação, acaba tendo a condenação e a morte de Jesus. Eles ficam totalmente perplexos e perdidos, porque não era aquilo que eles estavam imaginando. Então, essa ideia de que Jesus vai voltar, e isso ficou marcado muito no cristianismo primitivo, então, assim, o Lucas está querendo dizer, e isso foi escrito por volta do ano 85,
Então, já tinha muito tempo que Jesus já tinha sido crucificado e tal, e não tinha voltado. Então, a ideia que Lucas está colocando é que, assim, a gente não sabe quando vai voltar, não sabe, né? Ele falando para a comunidade. Mas, enquanto isso, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que nos ocupar, fazer as tarefas, não desanimar, né? E se fizermos devidamente, nós vamos participar do reino dos céus, aí, que era o entendimento dele. Para nós, como espíritas aqui, a gente tem o entendimento de que esse trabalho vai nos levar a uma elevação espiritual, esse trabalho no bem, esse trabalho da reforma interior, tudo isso para nós, essa é a ideia do reino, né? A conquista do nosso reino, é a conquista da nossa melhoria espiritual. Então, essa é uma das principais ideias aqui da Bíblia do Peregrino, nessa chamada aqui da parábola das minas. Já o finalzinho, que eu acho que trouxe aí mais desconforto para a maioria de vocês, também é uma questão simbólica, né? Uma questão simbólica, que é uma imagem de destruição para aqueles que se recusaram a aceitar o rei, ou seja, aceitar Jesus. Mostra que aceitar a direção de Deus sobre si é uma decisão altamente significativa. Alguns se decidiram contra a vida que Jesus traz. Que vida é essa? É a melhoria espiritual. Então, o que ele está dizendo é que essas pessoas elas vão sofrer uma consequência por não seguirem nesse caminho. Não quer dizer que eles vão ser punidos, assim, né? Vão ser trucidados na minha presença, essa coisa um pouco mais trágica. Não é essa a ideia. Mas que cada um de nós tem uma responsabilidade, tem um entendimento aqui, tem uma ação e uma reação, tem uma causa e tem um efeito. Então, vamos ser chamados se nós não fizermos algo como deveríamos, se nós não seguirmos aqui nesse caminho, nesse caminho do bem, da melhoria contínua, né? Então, tudo isso tem uma consequência. Óbvio, se a gente segue esse caminho, vamos tudo bem, vamos ganhar, vamos multiplicar as nossas minas, os nossos talentos. Mas, se nós não fizermos isso, há uma consequência também. Quer dizer, nós não vamos ser espíritos melhores, vamos continuar aqui sempre numa situação de provas e expiações, vamos sempre ter uma vida um pouco mais difícil, espiritualmente falando. Então, acho que esse é o principal dessa parábola. Rapidamente, eu não quis entrar em mais detalhes do que isso, até porque ela é meio redundante com a parábola dos talentos, que nós já vimos na semana passada. Ficou alguma dúvida, gente, assim? Vocês querem fazer algum comentário sobre essa questão, ou nós já podemos ir para o julgamento das nações? Fiquem à vontade para falar. Se vocês quiserem fazer algum comentário, Luiz também, se você quiser falar alguma coisa, Luiz, fique à vontade. Estava vendo da Wikipedia agora, uma mina hoje equivaleria a $470, R$ 2.350. Era uma quantia considerável. Ah, legal. É uma quantia considerável, mas perto do que você pode ganhar, eu acho que essa foi a comparação, né? Você pode ganhar cidades, olha só, né? Então, o pouco, por mais que pareça ser um recurso enorme, perto do que você pode ganhar, que é a sua evolução espiritual, vamos chamar assim, é um esforço pequeno. Quer dizer, mesmo que você possa fazer muito pouco, mesmo que você não tenha assim tantos recursos, mesmo que você não tenha tanto tempo para você poder fazer algumas atitudes de ajuda ao próximo, por exemplo, às vezes, né, a vida está corrida, não tem muito, mas o pouco que você consiga fazer e sempre estar com essa questão na mente, já é muito, e você consegue realmente ter aí uma elevação espiritual provocada por essas atitudes que são poucas, porém valiosas, como o próprio Luiz aí acabou colocando para nós. Mais alguma questão? Alguém quer falar mais alguma coisinha? Bem, então, se nós vamos falar aqui sobre o julgamento das nações, é um dos discursos, acho que mais impactantes, acho que rivaliza, de certa maneira, com o Sermão da Montanha, no meu entendimento, na minha opinião, modesta aqui, eu acho que é um bom resumo do que é o ensinamento de Jesus. Se você pensar nas parábolas, em todos os ensinos, acho que o julgamento das nações tem uma síntese de tudo isso, né? De tudo isso em relação à atitude, ao amor ao próximo, tá tudo lá. A questão da justiça, de ação que você tem que tomar, você como um cristão, está tudo lá. Assim, foi o último, eu acho que faz muito sentido você ter esse último discurso antes de Jesus ser preso, antes de ter todo o complô, né? Já no 26 já começa, então, os momentos finais de Jesus, ele vai ser preso, ele vai ser condenado, aquela coisa toda.
E esse aqui, então, seria o último grande momento em que Jesus, então, conversa com os discípulos e passa um ensinamento, que é um ensinamento que praticamente é um resumo de tudo que ele passou aí ao longo dos evangelhos, no caso aqui, especificamente em Mateus. Eu separei aqui um videozinho, vamos ver se vai entrar, né? Vamos fazer figas para que isso realmente funcione. Ok? Vamos ver aqui. Espero que vocês curtam e ouçam. Se vocês não estiverem ouvindo o som, por favor, me avise. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito bem, conseguimos. Aqui, um ola, a gente conseguiu. Acho que deu, né, gente? Deu para entender aí a ideia do... Deixa eu só voltar aqui para nosso compartilhamento de tela. Deixa eu só voltar aqui, peraí, um instantinho só. Mas tão bonito ouvir assim, né, Antônio? Parece que é Jesus mesmo. Parece, né? Eu fiquei emocionada. Não, legal. Ainda bem que você não leu, ainda bem que você deixou Jesus falar. Ainda bem, né? Ainda bem que eu tive um mínimo de bom senso. Espera um pouco aqui, deixa eu só tentar colocar aqui o PowerPoint novamente, mas eu gosto de colocar os videozinhos porque a gente entra um pouco nesse clima mesmo, isso que a Sandra está falando é verdade. E a gente... É bom entrar um pouco nesse... Às vezes a gente lê, fica um negócio tão assim, seco, a gente não passa um pouco a ideia. Né? Mas vamos lá para a ideia do julgamento das nações. Então, essa parábola, obviamente, vocês viram que tem muito essa questão de vai para o fogo eterno, como se fosse o dia do juízo final. Né? O dia do juízo final, ele é muito baseado nessa ideia aqui do julgamento das nações, nesse
discurso aqui final de Jesus, mas ela não deve ser interpretada, e a Bíblia de Jerusalém chama muita atenção disso, como uma descrição do que vai ser, uma descrição do que vai ser esse julgamento final, não é nada disso. Então, acho que já ficou bem claro, né? O principal do texto recai sobre o amor ao próximo, o valor moral supremo. Olha só, como, no fundo, é aquilo que eu estava falando antes. E não por acaso, esse julgamento das nações, ele vem na sequência depois da parábola das 10 virgens e da parábola dos talentos. Na sequência da parábola dos talentos, ele já entra com essa. Então, veja, ele está falando, como que vocês estão usando os seus talentos? E na sequência ele entra, então, com essa parábola do julgamento das nações. Mas não tem nada a ver, óbvio, ele está falando para um grupo de pessoas que tinham conhecimento, que tinham entendimento na época, e ele tinha que meio que falar daquela maneira mesmo, ele tinha que meio que usar elementos que fossem mais factíveis, que eles conseguissem imaginar. Então, não adiantava ele falar de uma outra maneira, ele tinha que se adaptar à linguagem da época. Aí, nós vamos para Kardec, que é o capítulo 15, gente, olha só. E o capítulo 15, você sabe, de cor e salteado, qual é o nome do capítulo 15, gente? Fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, é fundamental esse capítulo para nós. Então, Kardec fala algumas coisinhas lá para nós, e veja, ele destaca não só o julgamento das nações, logo na abertura desse capítulo, que é muito simbólico para nós, mas também a parábola do bom samaritano. Parábola do bom samaritano, que nós vamos ver, vocês já conhecem, claro, é uma parábola famosíssima de Jesus, mas nós vamos ver, então, no terceiro e último módulo aqui do nosso curso, para entender as parábolas, que nós vamos começar, então, a ver as passagens, as parábolas em Lucas. Então, vale muito a pena dar uma lidinha nesse capítulo 15, sempre, né? Sempre. Tenho certeza que todos vocês já leram, mas acho que é bom sempre dar uma passada de olhos novamente. E ele diz aqui para nós o seguinte, Kardec, no quadro que traçou do juízo final, ele está chamando muita atenção dessa parte da alegoria, né? Deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e a da infelicidade, que espera o mal. Então, aqui ele já vai um pouquinho além do que a Bíblia de Jerusalém estava colocando, ele vai mais ou menos na mesma ideia, quer dizer, tudo isso é uma alegoria, mas não se prenda a isso. A ideia aqui na Bíblia de Jerusalém estava puxando mais para a ideia do amor, e aqui, óbvio, se você não caminha nessa direção, diz aqui Kardec, você vai ser uma pessoa infeliz, você tem que fazer as suas ações, suas atitudes no bem, né? E se você não faz isso, você não está fazendo sua reforma interior, você não está buscando essa evolução, óbvio, então você vai ter o quê? A infelicidade, você vai ter que passar por mais provas e expiações. Então, é isso que Kardec está nos colocando em relação a essa passagem do julgamento das nações. Outra coisa que também eu acho que é importante, apesar do nome ser julgamento das nações, ou para falar pelo menos o julgamento do juízo final, não tem nada a ver. Quer dizer, a separação é entre indivíduos, não estamos falando sobre locais geográficos, né? Então, nós brasileiros estamos condenados ao fogo do inferno, os argentinos não, né? Não é assim, não faz sentido. Então, a separação ela é feita entre os indivíduos. Então, por isso que até Jesus está colocando, tem uns aqui que vai para a direita, outros vai para a esquerda. Ele até fala, acho que é cabra, bode, enfim, ele tem lá nós já vamos ver isso também. Mas é a separação individual, quer dizer, cada um de nós é responsável pelos nossos próprios atos. Não adianta falar, é o grupo. Não tem nada de grupo. Eu estava junto com eles, eu não tenho culpa. Não, é individual a questão. A questão aqui das ovelhas e das cabras é também uma coisa interessante, a Bíblia Paulina está falando sobre isso, que no Oriente ovelhas e cabras elas pastam geralmente juntas. E aí só um olho muito experimentado vai conseguir separar uma da outra. Então, por isso que ele está colocando lá, fazia parte, então, da vida das pessoas, vida em comum, as pessoas que estavam lá ouvindo, Jesus sabiam do que ele estava falando. Por que ele estava colocando ovelhas e cabras todo mundo junto? Porque mais ou menos como nós estamos, né? É como eles faziam isso naquela época, e como nós, como população, como pessoas, como sociedade, nós também estamos tudo junto, misturado. É a parábola do joio e do trigo, está todo mundo junto. Mas cada um tem um caminho, tá seguindo um caminho ou não está seguindo caminho algum. E aí o que ele está chamando a atenção é que essas atitudes, ou a falta dessas atitudes no bem, ela tem uma consequência. Então, nós estamos falando do que agora? Da justiça divina.
Perfeito? Estamos falando da justiça divina, que está lá no Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, tem lá o Código Penal da Vida Futura, tudo está explicando lá, poxa, se você tem as suas ações no bem, você tem um resultado, se você não faz isso, você tem outro resultado. Perfeito? Então, o olho experimentado aqui é a justiça divina, mas cada um de nós tem aqui uma responsabilidade sobre os nossos próprios atos, é isso que acaba influenciando de uma maneira ou de outra aqui a nossa evolução. Bem, o que mais eu tenho para falar para vocês? Óbvio, qual que é a separação? Né? O critério da separação são as obras de misericórdia, de caridade, de ajuda ao próximo. Também, e quando você está fazendo isso, provavelmente você também já está fazendo a sua própria reforma interior. Então, está tudo isso junto. É isso que vai fazer a diferença no final das contas. O discurso, diz aqui a Bíblia do Peregrino, serve para especificar o preceito capital de amor ao próximo. Amor ao próximo. Então, a Bíblia do Peregrino também vai atrás lá de Kardec, também vai atrás da Bíblia de Jerusalém. Vocês vejam que há um consenso sobre essa ideia do amor ao próximo como o preceito capital desse discurso que Jesus está fazendo. Na Bíblia do Peregrino diz ainda o seguinte, que a cena nos faz compreender que muitos, sem conhecer a pessoa de Jesus, se ajustam aos valores dele, na esfera do amor ao próximo, e isso decide o destino deles. Nós conhecemos Jesus? Nós aqui? Pelo menos não nessa vida, talvez em vidas passadas, né? Vai saber. A gente não sabe, mas a gente, de qualquer forma, assim, sem conhecer a pessoa de Jesus, nós somos impactados com esses ensinamentos nos fazem sentido, nosso espírito diz isso sim, isso é legal, nosso espírito faz ola quando nós estamos aí estudando o evangelho ou a doutrina espírita, porque ele sabe que isso tem um valor, e aí nós, com base nessas informações, nós vamos nos ajustar aos valores que foram ensinados aí por Jesus, pela doutrina espírita, e vamos tentar seguir nesse caminho, né? Vamos tentar fazer algo para nos transformarmos, para irmos em direção a esse ensino, a esses valores que ele nos deixou, que ele nos legou. Então, e é isso que decide o nosso destino. É isso que decide se nós vamos ser espíritos melhores ou não. Em direção a essa compreensão e a esse entendimento que vai fazer com que nós sejamos espíritos melhores, pessoas melhores. Deixa eu só ver aqui. Vamos voltar para Kardec? O juiz, que na verdade é Jesus, né, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre uma coisa. Ele está só fazendo a divisão dele, que nós já vimos que era misericórdia, mas aqui Kardec, obviamente, vai falar sobre a caridade. Se a caridade foi praticado. E aí ele fala, ó, passai à direita, vós que assistisse os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Isso aqui é na descrição de Kardec, na linguagem de Kardec. Então, é a caridade que vai fazer com que sejamos separados, vamos chamar assim, ou que vamos ser reconhecidos. Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, diz Kardec, mas como a condição única. Olha o que Kardec está falando para nós lá no item 3, lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, tudo isso está escrito lá, Kardec nos colocando, então, que a caridade ele é o nosso passaporte para a nossa evolução espiritual, e faz muito sentido, porque a caridade, implicitamente, o que acontece com a caridade? Ela abrange todas as outras virtudes, não é isso que Jesus está nos ensinando, não é isso que nós vimos agora há pouco, todo esse discurso nos leva a buscar essas virtudes. Quais são? Humildade, brandura, benevolência, indulgência, justiça, blá, 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 né? E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, quando você está fazendo a caridade, ou você está fazendo algum ato positivo dentro desse pacotão aqui, desse combo, você, obviamente, está trabalhando, é necessário você trabalhar a sua reforma interior. Porque a pessoa que não faz essa reforma interior, que acha que vive nesse mundo materialista, não se preocupa muito com esse mundo espiritual, na maioria das vezes, não vou dizer que todas as vezes, porque a gente não pode dizer isso, sempre tem exceção à regra, mas vai estar mais focado em resultado, não vai se preocupar tanto com o amor ao próximo, eu sou o primeiro, as coisas melhores têm que ser para mim, enfim, tem esse lado mais individualista. Então, obviamente, vai ser tomado aqui pelo orgulho e pelo egoísmo, ele está indo para um outro caminho, né? Tanto que nós vimos, por exemplo, até essa semana eu vi que voltou ao assunto novamente, aquele abraço que o Drauzio Varela deu
naquele, acho que aquela pessoa que estava presa, acho que era a Suzy, né? Se eu não me engano bem a coisa, ele deu um abraço, ela estava lá 7, 8 anos, tudo bem, fez lá um crime hediondo, mas estava 8 anos lá sem receber uma visita, e o Drauzio foi lá e deu um abraço. Vocês se lembram disso, né? E vocês devem também se lembrar do impacto que foi aquilo. Foi impacto. Quer dizer, no primeiro momento, algumas pessoas, puxa, que legal, mas aí começaram a ter críticas, né? Começou a ter uma ação de descontentamento, vou pegar uma palavra bem fofinha, para a gente não falar o que foi realmente aquele negócio, de ir contra aquela situação, né? E isso para mim ficou tão marcado, assim, a gente vê como a gente precisa ainda evoluir muito como sociedade, como espíritos, na maioria das vezes, porque nós não conseguimos entender essas diferenças, e no discurso de Jesus fica tão claro, puxa, você foi me visitar na cadeia, tá lá, Jesus falando, tá lá, você foi me visitar na cadeia, ele não está perguntando qual é o crime que a pessoa cometeu, né? Isso, e também não adianta chegar e falar, então leva para casa, como acaba se falando desse jeito mais reducionista, né, para tentar encerrar uma conversa, mas não é essa a discussão nós estamos falando aqui sobre a caridade. A pessoa está lá cumprindo a sua pena, mas ela é um ser humano, cometeu erros, assim como nós cometemos tantos outros erros. O erro dela foi um erro hediondo, mas ela está lá pagando, e está lá 8 anos sem ter ninguém para visitá-la. De repente foi lá o Drauzio, que é um ateu, porque eu estava falando que às vezes tem exceção à regra, e ele, num gesto de amor, foi lá e deu um abraço, só isso. Ele não falou, a pessoa é inocente, a pessoa tem que ser perdoada, nada disso. Ele só deu um abraço naquela pessoa. E foi um forrobodó, vocês se lembram disso. Então, veja como tem muitas questões ainda que, para nós, é muito fácil como discurso falar sobre essas coisas, ler sobre isso, mas quando nós vemos no dia a dia, há aquele desconforto, né? Traz um certo desconforto. Mas por quê? Porque nós ainda temos muita coisa presa aqui no orgulho, no egoísmo. É muito complicado para nós, né? Quer dizer, a gente conseguir exercitar essa ideia da benevolência, da indulgência, da brandura. Tudo isso é muito complicado para nós. Cada um tem uma maneira, tem um entendimento, e está tudo bem, nós estamos todo mundo seguindo juntos. Mas temos essas dificuldades mesmo. Cada um de nós aqui ainda tem um pouco desse desafio de conseguir superar essa questão aí do orgulho, do egoísmo. Nem vou falar do perdão, né? Porque o perdão também é outra situação que nos leva também a uma situação muito difícil de compreensão, de entendimento e de aplicação. Kardec ainda continua dizendo o seguinte, que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Veja como são coisas incompatíveis. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Ou seja, vai nos conduzir a sermos espíritos melhores. Então, se a gente espera ser espíritos melhores, se nós esperamos algum dia ser espíritos perfeitos, nós temos que trabalhar mesmo isso. Temos que trabalhar essa ideia da caridade, da humildade e tentar, na medida do possível, mesmo com todas as dificuldades, trabalhar essa ideia do egoísmo e do orgulho, conseguir transformá-los de alguma maneira, né? E um pouquinho de cada vez, perceber uma dificuldade que está tendo em determinado assunto, certa questão nos causa um certo desconforto, por quê? Se olhar um pouco, por que eu me sinto assim? Por que isso me incomoda? E tentar ver se, de repente, tem algo que você possa transformar em relação àquilo. Por fim, tem muito eu achei muito legal, o Anselmo Grum aqui, ele tem lá o livro O Evangelho de Mateus, e ele diz lá para nós, que poxa, eu achei muito legal, porque ele fala muito sobre ele é um rei, né? No julgamento das nações é um rei, e o rei que foi ajudado, né? Eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava preso, vocês foram me visitar, eu estava doente, vocês foram lá curar de mim e tal. Então, ele fala várias questões, mas ele é o rei. E eles ficam um pouco surpresos com aquilo. Ele fala assim, mas quando, meu rei, que nós fizemos isso? E aí ele fala, né? Quando vocês fizeram isso a um dos pequeninos, vocês fizeram para mim também. E o Anselmo Grum pega justamente essa ideia simbólica e ele fala o seguinte, olha, ele fala no livro, eu só tirei um trecho aqui, mas ele fala, puxa, eu ficava muito incomodado, como é que eu vou conseguir ajudar todo mundo? Isso ultrapassa as minhas forças. Mas eu posso sempre ver o meu irmão e a minha irmã como um rei ou como uma rainha.
Isso que eu acho muito legal, né? Isso faz com que o ser humano se sinta valorizado. Então, é o respeito, é a gentileza. Às vezes você não pode fazer nada, mas fala no obrigado, parando um minuto para ouvir alguma pessoa que de repente está querendo conversar, tal, enfim. Mas você dando uma atenção, como se aquela pessoa fosse uma pessoa realmente muito importante. E isso vai fazer com que aquele ser humano se sinta valorizado. É o primeiro passo, diz ele, no sentido de vestir o despido, que é a pessoa que está passando por uma necessidade, com a dignidade real e de alimentar o faminto com a minha atenção e dedicação. Então, eu achei fantástica essa frase aqui do Anselmo Grun, porque realmente há essa dificuldade para nós, muitas vezes, puxa, como é que eu vou fazer? Não tenho recurso, não tenho nada, mas só o fato de você ter um comportamento, de você se colocar ver aquela pessoa sem humilhação, sem querer mostrar eu sou melhor do que você, nada disso. Você se colocar, ver aquele irmão, aquela irmã que está passando por uma necessidade como um rei ou como uma rainha, como Jesus fala lá para eles, puxa, eu tive fome, eu era o rei, né? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Então tem esse lado que eu resolvi destacar aqui para vocês, falando um pouquinho aqui sobre essa questão do julgamento das nações, que repito, eu acho que deu para vocês terem aí uma ideia, que é um ensinamento muito importante de Jesus, ele é uma síntese de tudo, assim como a caridade é a síntese para nós também, como espíritas. Então, elas conversam muito, dialogam, né, esses dois ensinos, tanto o ensino de Jesus aqui no Julgamento das Nações, como a ideia da caridade, e esse capítulo em especial, então tem essa ligação que para nós é fundamental. Perfeito, gente, então foi isso que eu quis tirar aqui para vocês, não sei se o Luiz quer fazer algum complemento, eu vou interromper aqui a nossa... Não, eu estava procurando sobre essa parábola, encontrei no Consolador, que é a revista semanal de divulgação espírita. Essa revista existe desde 2007. E ele fala isso que você acabou de falar, que essa parábola trata da caridade material, ou seja, dar de comer, tirar a sede, vestir, ou da caridade moral, quando você vai visitar o doente, quando você vai visitar o inferno, ou seja, a parábola toda é caridade. Sim, e aproveitar essas oportunidades, porque como eles falam lá na parábola dos talentos, né? Poxa, ajuda no pouco. Exatamente. Você ajuda no pouco, seja o que for, né? Você já está ajudando muito, já está fazendo muito, já está conquistando muitos tesouros no céu, vai usar uma palavra simbólica aqui de Jesus. É isso, né? É sempre esse incentivo, mas principalmente porque a caridade ela é um remedinho para nós, é um remedinho contra o orgulho, contra o nosso egoísmo, é um remédio, né? É um remédio que a gente pode tomar para tentar melhorar um pouco isso, né? Doses homeopáticas, às vezes, não tem muito jeito, às vezes a gente não tem muito tempo para essas questões, mas ficar vigilante nisso. Só o fato de fazer a gentileza, de você poder olhar o outro de uma forma diferenciada, né? Assim, no sentido de, puxa, é meu irmão, e como o Anselmo Grun colocou, puxa, ele é um rei, ele é uma rainha. Isso já está fazendo toda a diferença na mudança de olhar. E acho que essa mudança de olhar para nós é muito importante, né? Sabe? Às vezes a gente fica muito preso a certos condicionantes e a gente não consegue sair disso, não consegue sair, e estamos sempre com aquela viseirinha, mas a gente acha que a gente está certo e a gente perde oportunidades. Muito legal, Luiz. Que mais? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém deu uma lidinha sobre isso? Cláudia Menta. Vamos lá, Cláudia. Não, só lembrando, Antônio, que você estava falando agora dessa visita que o Dr. Drauzio fez da penitenciária, e, se eu não me engano, esse tema foi do primeiro podcast do Espírito do Evangelho, não foi? Esse que dá a gente conversar com ouvintes fiéis. Foi o que me motivou a fazer o podcast, eu fiquei tão indignado com aquilo lá, eu falei, mas é um absurdo, sabe? Um absurdo. O que ele faz? O que ele fez? Não, sabe? Cadê o amor ao próximo? E me deixou mais indignado, você vê, cristão, espírita cristão, aos montes, né? Assim, todos indignados com aquilo, mas não é possível. Que mundo que nós estamos vivendo, né? Sabe? Não estou... Óbvio, a pessoa cometeu um crime, está sendo punida lá, está tudo bem. Ele só fez um abraço. Gente, um dia que um abraço causa uma comoção desse tipo, mostra como nós estamos, né? Quer dizer,
um nível pré-sal da evolução espiritual. Estamos lá, falta muito para a gente conseguir chegar no nível básico, né? Não dá. Né? Então foi isso, muito bem lembrado, Cláudio Almeida, muito bem lembrado. O Antônio, esse gesto do Drauzio Varela me lembra Jesus com a mulher adúltera. Ele não disse para ela, olha, eu compreendo o que você fez, eu até te acho que você estava certo, o teu marido merecia. Ele não disse nada. Ele disse, vai, eu não te julgo, vai. Exato. Não pedes mais, ou seja, não repita, né? Se repetir não tem graça. Entendeu? Não é que ele está... Exatamente, Luiz, assim, não é que Jesus está falando assim, agora está liberado o adultério. Não é isso. Não é isso. Você vai julgar a pessoa, Cristo. Sabe? Vamos lá. As pessoas erram, mas elas aprendem. Né? E é por isso que ele fala, vai e não peques mais. Não repita, não tem graça. Por que nós somos agora? Somos o tribunal da justiça divina agora, somos todos assim. Pô, né? Então, é bem complicado, mas veja, as pessoas não veem essas sutilezas nos ensinos de Jesus. Entendeu? Não pegam isso, sabe? E ficam muito presos ainda àquela questão do Velho Testamento, né? Olho por olho, dente por dente e tal. Quando isso, pô, o que é? Vão ficar tudo cego e banguelo desse jeito, né? Se a gente continuar nessa caminhada. Não é essa a ideia. Nunca foi a ideia de Jesus em relação a isso, né? E muito menos de Kardec. Muito legal. Muito bem, gente. O que mais? Alguém quer falar mais alguma coisinha sobre isso? Alguém leu algo em Eliseu Rigonati? Não, Antônio, eu só queria falar uma... Fala, Aide. Pode falar, Sandra. Depois a Aide fala. Vamos lá. Não. O que eu ia falar, que você sabe que eu moro aqui na Vila Leopoldina, perto do Ceasa, e ali está cheio de morador de rua, né? Mas muitos. E aí, gozado, como assim, eu ouço sempre, de gente conhecida, de amigo... Não, porque aquele monte de vagabundo que está lá embaixo, aquele monte de vagabundos, não é uma aflição, né? Você ouvir isso, porque por que vagabundos, né? Será que é assim? Né? E as pessoas têm ali uma história, né? Tem várias histórias. A pessoa não é só vagabundo. Então, a gente tem preconceito mesmo com... Perfeito. A dor do outro. Exato, exatamente. E você veja como aconteceu no ano passado, a gente está falando, poxa, e não são pessoas, isso que me deixa mais impressionado, são pessoas que têm uma certa escolaridade. Você vê, por exemplo, no caso do auxílio emergencial do ano passado, uma das frases aí de certas pessoas aí envolvidas no governo era que não podia dar muito dinheiro para eles, porque senão ninguém ia querer trabalhar. Então, é o tipo da visão que é tudo torta, quer dizer, nós temos que apagar um incêndio. Como que resolve isso? Você tem que resolver. Agora, você fica com um pré-julgamento preconceituoso, como você disse e tudo mais, você só diminui, só atrapalha esse tipo de ação, de atitude. E é aquela visão... Compensação, tem muita gente que vem trazer a sopa, Sim. Acho que tem o lado direito e o lado esquerdo. Não, perfeito. Um pouco, assim, ótimo você ter falado isso, porque eu já ia... Não, perfeito. E tem que ter mesmo. Tem que fazer isso, tem que fazer a sopa, tem que fazer a caridade e tal. Mas aí nós temos um outro problema, que aí eu vou falar do Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, que foi um arcebispo de Recife na década de 60, e ele falava o seguinte: quando eu dou sopa para os pobres, eu sou um santo. Agora, quando eu pergunto por que eles são pobres, aí eu sou comunista, entendeu? É muito interessante isso. Quer dizer, óbvio, para nós espíritas, eu até vi outro dia aí um espírita famoso que mora lá em Uberaba, estava falando o seguinte, que, puxa, ainda bem que nós não moramos no Canadá, porque no Canadá não tem pobre, e aqui nós podemos fazer muito mais caridade, né? Surgiu aí, estava circulando essa barbaridade aí. Então, veja, essa mentalidade aqui está totalmente contrária ao que Jesus fala. Nós temos que ver por que tem pobre, por que está essa situação social miserável que nós estamos vivendo, por que está aumentando o número de pessoas famintas nesse país? Dar sopa, fazer a caridade, fazer que nem o padre Gil do Lancelotti, que nem os espíritas, tá ótimo, né? Nessa situação de emergência, bom, pelo amor de Deus, uma quentinha hoje está salvando vida. Tá bom, mas onde está a estrutura disso aí? Como que a gente vai mudar essa situação social? É só uma pergunta, tá, gente? Eu também não tenho resposta, mas é complicado. Fala aí, o economista. O auxílio minora a causa, mas não tira o efeito, né? Você tem que ir em cima do efeito. Perfeito, é isso. E dar sopa é a mesma coisa. Você tá ajudando, você está apagando um incêndio. Não está resolvendo o problema. Você está que nem a formiguinha lá no incêndio, né? Está pegando incêndio na floresta, você vai lá, a formiguinha, e dá uma cuspidinha lá. O que você está fazendo? Fazendo a minha parte. Tá bom? Pelo menos alguém está jogando alguma coisa lá, mas por que está pegando fogo na floresta? Né?
Pergunta, gente, eu não quero aqui, mas eu acho que às vezes a gente fica muito focado, puxa, que bonitinho, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo. Tá ótimo, muito bem, mas estamos resolvendo o problema ou estamos enxugando o gelo? Né? Perguntas, tá? Só estou fazendo pergunta, ninguém precisa concordar com nada que eu estou falando aqui. Bom, aliás, por favor, não concorde com nada, que é até bom, é divertido. A divergência é boa. Que mais, gente? Que mais? Alguém queria falar mais alguma coisa? Acho que a Aide queria falar, se a Aide não caiu. Ah, Aide, oi, Aide, fala aí, Aide. Eu estou de máscara. Não, tá... Parece um zorro. Estou com herpes, minha boca está toda estourada. Tá não, tudo bem, não tem problema. Fiona. Então, é o seguinte, com relação ao episódio lá do Dr. Drauzio Varela, eu acho que as coisas dependem muito de como elas aparecem para a gente, né? Porque a matéria era a respeito de transexuais, parece, que estavam presos, e aquele rapaz estava preso porque a família não ia visitar, e não sei o que e tal. Então, aconteceu aquele episódio. Porém, o crime que ele cometeu era um crime bem triste também, né? Uhum, sim. E aí, a primeira impressão que a gente teve foi com relação à atitude do Drauzio Varela, legal, foi lá, falou com o cara, etc. e tal. E aí, a família da criança que tinha sido morta repercutiu tanto aquilo na mídia que também polarizou a coisa. Então, a questão da caridade, no que eu entendo, não dá para a gente ficar expondo, né? Não dá para a gente ficar esperando que a coisa apareça. E, às vezes, a coisa aparece de uma maneira distorcida, de uma forma que a gente não espera que o efeito seja aquele, né? Então, é muito complicado. Às vezes, você está fazendo uma coisa achando que você está fazendo super bem, né? E, numa outra situação, ou por uma pessoa que tem uma visão um pouco distorcida da coisa, ou que não enxerga aquilo da mesma maneira que você, toma uma proporção assim absurda, né? Perfeito, é isso mesmo. Quando na verdade, quer dizer, o que seria o certo, se desse para fazer, né? O Drauzio vai lá dar um abraço naquela pessoa, depois vai na família, vai dar um abraço. Isso seria o mundo perfeito. Ainda, né, todo mundo ficaria tranquilo e feliz, mas não deu. Perfeito, mas não houve isso. Ele estava lá fazendo uma matéria, surgiu uma situação, parece que foi de improviso, foi lá e deu o abraço. Pronto, caiu o mundo. Mas é exatamente isso que você fala. É isso, mas... Aí vem os outros, mas é um absurdo. Aí vem aqueles caras, direitos humanos, não sei o quê. Aí passa para outra esfera, né? Aí já vai para uma esfera política, já não é mais o que tinha que ser discutido, né? Ali só deu um abraço, gente, é só um abraço. É isso que a Aide falou. Mas, Antônio, eu estou entendendo até o que a Aide está falando, e eu acho assim, não é o abraço dele, mas a exploração do abraço dele. Sim, que vem depois. Tá? Perfeito, então, eu acho que nós todos aqui nós somos peãozinho de um tabuleiro. Então, somos peãozinhos de um tabuleiro. É muito comovente, realmente, é lindo, maravilhoso. Mas, primeiro que eu acho que caridade não precisa ser divulgada. Eu acho que perde, aí vira vaidade. Eu acho. O que você faz e deixa de fazer. E uma Rede Globo botar isso no horário nobre, eu fico com o pé atrás. Ainda mais que é um veículo, né, que nunca... que a parte moral eu não gosto. Né? O que eles exploram eu não gosto. Então, assim... Mas a questão é o abraço. A questão, veja, tudo que não é o abraço, é lindo, é maravilhoso. Então, mas é isso que eu estou falando. É só o abraço. Mas o que está por trás disso, colocar em rede nacional... Mas veja, tudo bem, eu entendo isso que você está falando, mas quando você começa a ir para esse lado, você acaba... Mas então, né? A vítima acaba sendo o culpado. Né? A vítima está tendo uma distorção também de valor, gente. Pelo amor de Deus, só eu que estou achando isso. Não é isso, Márcia. Veja, eu estou falando só do abraço naquele momento. Foi um gesto de caridade, perfeito? Eu só estou falando do abraço. Aí é óbvio, se você for partir para todas essas outras ramificações, como você está fazendo, óbvio, aí você perde o conceito do abraço. Precisava ter feito isso em rede nacional, a TV Globo tem moral para fazer esse tipo de situação, blá, 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 e a família que teve, tudo isso está tudo dentro desse pacote. Mas veja,
A partir do momento de um abraço causa tanta situação, tantos pensamentos como esse, e foi só um abraço. Esse é o ponto só que eu estou falando, só um abraço, mais nada. Tá certo? Ah, mas está tudo errado. Está tudo errado, mas foi um abraço. Eu vejo uma desconstrução do certo e do errado. E uma exploração, Não, tudo bem. muito grande. Perfeito. Não, Márcia, veja, eu estou respeitando totalmente sua opinião, está tudo bem. Eu só estou dizendo para você que, para mim, foi um abraço. E não houve nenhuma outra conotação. O Drauzio não chegou a pedir um abaixo-assinado, ou vamos libertar as luzes. Nada disso. Ele só deu um abraço. Eu não gosto, entendeu? O que está por trás. Perfeito. O abraço E ou pode- Na verdade, ter um foi abraço- um fala, abraço sem julgamento, né? Isso. Esse eu acho que é o ponto aqui. É um abraço sem julgamento. A intenção dele era apenas Isso. A essência. Essa é a essência, Beth. isso. Perfeito. Mas É em isso. rede Sem pública, julgamento. Mas tudo bem, mas isso é uma É, mas situação aí- posterior, mas isso é uma questão posterior. Mas naquele momento foi uma situação tão assim espontânea que, puxa, é aquilo. É um abraço. Um abraço sem julgamento. Perfeito, mas os julgamentos vieram depois, por causa de um Não abraço. sei se foi espontânea porque estava sendo filmado, porque tinha Mas o todo um Drauzio, aparato mas foi justamente atrás. por isso que o editor tomou aquela atitude, Márcia, porque foi tão espontâneo que não tinha como sair, mesmo não sendo a matéria, acabou sendo, porque foi um negócio que nem ele esperava, ele não estava programado aquilo, entendeu? E o Drauzio, imagino, eu espero, pelo menos, eu imagino que vocês tenham, tem uma certa credibilidade, né? Então, assim, se ele Sim, tá, sim. certo? Então, assim, ele falou que foi Ele diferente. não ia dar esse abraço só porque estava É sendo filmado. isso, sabe, Ah, gente? Não é um. Pelo menos Ele, quero ele não acreditar. está apresentando o programa. Anos, né? Foi Isso, médico lá do pessoal do perfeito. Carandiru. Tem toda uma história bacana, Perfeito. né? Com os menos favorecidos. Lindo, maravilhoso. Agora, tem algumas coisas que eu acho que é uma exploração. Tá bom, perfeito. Mas Mas, ó, também acho. registrado em pedra aqui, tá perfeito. Tá Deixa eu só certinho. concluir. Não vamos, assim, não, tá certinho. Você tem a sua opinião, tá tudo bem. Mas, Aide, você está pedindo, pelo amor de Deus, você está quase arrancando a máscara aí para falar. Fala, Aide, pode falar. Para a gente encerrar aqui, que hoje pegou fogo. Como sempre. E sente muito o efeito disso quando a gente faz trabalho voluntário, porque você vai lá e você se entrega em determinadas situações. Eu faço muito trabalho voluntário para esporte, né? Mas uma das coisas que eu faço muito é para esporte paralímpico. Então, a gente vê em situações ali que você está ajudando, a pessoa está fazendo coisas assim, e muitas vezes isso é mal interpretado por questões né, de estar querendo ajudar numa boa. Eu não me incomodo de fazer uma opção de coisa, nada. E tem gente que acha assim, está fazendo porque está querendo puxar o saco do chefe, coisas assim, entendeu? E eu acho que se cada um de nós tivesse isso como uma coisa natural, aqui no prédio a gente vê, tem coisa que cai no chão, ninguém passa, ninguém pega. Meu marido hoje está lá fazendo coisa embaixo, ele é o síndico, não tinha nada, está fazendo aquilo. Pobre alma. Pobre alma. Vai para o céu. Que a gente pode fazer naturalmente, mas que às vezes as pessoas olham para a gente com uma cara, achando que, nossa, está querendo ganhar alguma coisa. Não é por aí. Por isso que a gente- Julgamento, Aide. Então, as exatamente. pessoas julgam. E ainda mais hoje, como está complicado o julgamento. Você não pode fazer nada que alguém está te julgando. Perfeito, Não, Então, e você às faz o bem, você está sendo julgado. Você faz o mal. perfeito. O Olha, importante... eu acho que você está fazendo o que faz sentido para você, o que o outro está achando ou não. Eu ia não passar tem essa problema régua. algum. Eu ia passar essa régua. O importante é a gente fazer a caridade, pegar esse ensinamento de Aquilo Jesus, faz sentido. exato, e tentar aplicar da nossa forma, da melhor forma possível, porque às vezes vai ter gente que não vai concordar, vai ter gente que vai criticar, mas se a gente está seguro nesse caminho que nós estamos fazendo, é seguir. Porque Jesus fala lá Eu no tenho julgamento. certeza, Antônio, que o abraço do Drauzio foi um abraço realmente caridoso, foi um abraço, Perfeito. né, assim, com muito amor aí para aquela criatura que eu acho que precisa de muito amor mesmo. O que mais está precisando é de amor. Exato. Agora, o que está por trás dali, aquela exploração daquilo, não gosto. Ok, Marciazinha, a teoria da conspiração. Perfeito, mas está tudo bem, tem ramificações, eu não discordo disso de você.
Gente, alguém mais quer falar? Hoje vocês gostam de sistemas polêmicos, né? A gente devia fazer um programa às tardes na televisão aqui, momentos polêmicos no espiritismo. Mas é bom, gente. Sabe? Eu não me incomodo dessas questões todas, porque eu acho que é importante, é um momento que a gente tem para falar, sabe? Sem julgamento, fala. Eu acho que está certo, mas a gente tem que falar. Se está incomodando, fala, entendeu? Tem que falar. A gente tem que ter espaço. E às vezes na casa espírita nós não temos esse espaço. Muitas vezes não temos mesmo, né? A gente vai dar passo, vai embora e tchau, né? Ou faz a palestra, vai embora e tchau. E nós não temos esses momentos de reflexão, né? Esses momentos que a gente pode conversar um pouquinho e trocar experiências. Acho que isso é muito importante. Né? Então, eu acho que a caridade tem que sempre ser discutida, porque ela é muito mal entendida ainda, inclusive por nós espíritas. Porque caridade com vaidade, sem vaidade, ostensiva, oculta, ela atinge o objetivo. O próprio Jesus, ele elogiou a senhora que botou 2 moedas, mas ele não mandou devolver as moedas que os fariseus hipócritas tinham depositado. Uhum. Ele não fez isso, ele elogiou quem deu do pouco que tinha, mas não disse para quem deu do que estava sobrando que fosse devolvido. Então, tem que ter muito cuidado. Também acho. Não, sim. Eu acho que isso a gente nem discute, né? Porque mesmo que a gente... A Sandra Curado, a gente já até fez um programa aí no podcast. Se estiver fazendo errado, fazer a caridade, tudo errado, sabe? Tirar selfie, sabe? Essas coisas bizarras. Estou dando um exemplo bizarro. Dá uma quentinha e faz uma selfie. Mesmo fazendo tudo errado, mesmo fazendo tudo isso... Mas está fazendo, né? Está fazendo alguma coisa. Esse é o ponto, entendeu? Óbvio, a gente tem que tomar esses cuidados, não pode ficar humilhando a pessoa, não é para tirar selfie, pelo amor de Deus, gente, não é isso que eu estou falando, tá bom? Estou falando assim, mesmo que faça tudo errado, pelo menos está fazendo alguma coisa. Esse o ponto que o Luiz também está colocando aqui, que eu acho que é importante para nós, que nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós estamos tentando melhorar em algumas coisas, vamos dar a cabeçada aqui e ali, mas eu acho que é importante a gente seguir nesse caminho de ajuda ao próximo, aí, que eu acho que ficou bem claro nesse julgamento das nações. Perfeito? Gente, foi bom hoje, hein? Aliás, como sempre, né? Mas eu gosto desses debates aqui. Vamos para o nosso encerramento? Beth, vamos lá? Beth Flores vai fazer o encerramento gentilmente aqui para nós. Muito bem. Depois de tanto aprendizado e discussão e trocas de ideias, agora vamos doar um pouquinho do tanto que nós recebemos, né? Então, vamos vibrar pela paz do mundo, onde tenha caridade, amor em todas as nações, como também pelo nosso Brasil. E agora vamos pedir humildemente a permissão para vibrarmos para nós mesmos, pedindo toda a fé, o amor e a caridade tão discutida neste dia, e que consigamos a cada dia, passo a passo, aprender e nos melhorarmos como espíritos encarnados, fazendo a nossa reforma íntima. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, semana que vem, encontro marcado. Vamos começar, então, Lucas, gente. Semana que vem, Lucas. Então, até lá, se Deus quiser. Tchau, gente. Tchau.